agora vai. Tudo Oi, bem? boa noite. Boa noite. Deu Tudo certo, bem, né? Antônia? Tudo Deu bem, certo. tudo certo. Um prazer ter você aqui conosco, Cecília. Ah, o prazer é meu. Uma delícia falar da fonoaudiologia. Ah, é muito bom, né? E as É, pessoas sim. poderem conhecer a importância dessa profissão. Ah, Sim, a fonoaudiologia eu sinto que ela ainda é uma área muito desconhecida para as pessoas, né? Ela Amém. é muito. As pessoas acham que o fonoaudiólogo ele trata simplesmente das trocas da fala, da gagueira, da língua presa. Só que o nosso trabalho vai bem além do que isso, né? Envolve muita coisa. Sim. Quando eu fiz o meu curso de palestrante, na verdade, foi antes do curso de coach. Eu tive 3 dias de aula do curso de palestrante com uma fono. É, Foi totalmente para trabalhar a questão da voz, né, de sim, exercícios e de várias dinâmicas que para ajudar. E o trabalho dela é só trabalhar com artistas, cantores, enfim, essas pessoas que precisam estar cuidando muito da voz, da né? voz. Que, Usam que a não, na voz verdade, não- como uma ferramenta profissional, né? exatamente. E o trabalho, esqueci o nome dela agora, dessa fono, era só esse. Dar É, cursos e fazer essas assessorias, né? Esse trabalho com esses artistas. Mas é um prazer sim. ter você aqui e eu gostaria que você. Nós estamos na Jornada das Profissões, são 2 semanas que o Instituto AGC está trabalhando com a questão das profissões, profissões que estão em alta, profissões do futuro, enfim. E também as profissões que nós temos cursos para oferecer, né? E eu Sim. gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você faz, como que é o seu trabalho e como que você chegou nessa profissão de fono, né? Como que Isso, foi isso para Antônia. você? Olha, eu cheguei na fonoaudiologia através de mim mesma, Uhum. né? Eu tinha uma distorção na fala. E as pessoas começaram a chamar minha atenção para aquilo, coisa que eu não percebia na minha adolescência, na minha infância, né? E nesse caminhar, a minha mãe, eu fazia o colegial para poder, eu não tinha decidido ainda o que eu ia fazer. E a minha mãe pediu para que eu e minhas irmãs cursássemos o magistério na Hum, época. Então, eu fazia o colegial de manhã e à noite eu fazia o magistério. Quando a gente começou a fazer os estágios nas escolas, eu comecei a me interessar muito pelas crianças que tinham dificuldades de fala e que apresentavam essas dificuldades na escrita, né? E eu vendo aquelas crianças com as dificuldades delas, eu comecei também a me atentar para o meu problema, que era só em alguns fonemas. E eu me autocorrigi, né? De curiosa, eu pedia para as pessoas pronunciarem a palavra, eu ficava observando o movimento dos lábios, o movimento da língua, tudo isso. No fim, eu acabei me autocorrigindo. Daí uhum, me despertou o interesse pela fonoaudiologia, né? Eu sim. fui prestar o meu vestibular e antes da prova, eles faziam um teste de aptidão para ver se a gente estava apta para poder fazer o curso e depois atuar na área, né? E Sim. daí eu fui fazer, eu tive que fazer, assinar um termo de compromisso, dizendo que eu me comprometeria ali a fazer 2 anos de terapia para cuidar do meu problema, que estava todo ligado na questão de toda a musculatura orofacial. E aí eu fui conhecendo a fonoaudiologia, em paralelo, cursando, né? E já tem 26 anos isso. Uhum. E acabou se apaixonando pela profissão. Me apaixonei pela profissão. Jurava que eu ia seguir essa linha da fala, né? Mas assim, com o andar da carruagem,
Depois dos 4 anos de curso, me surgiu uma oportunidade muito boa de fazer um estágio na Universidade de São Paulo, na USP, em Bauru, né, onde eles têm essa parte a questão da audiologia, né, que é uma área da profissão muito desenvolvida. Nisso eu fiquei 5 anos lá, trabalhando com uma equipe, aprendendo sobre audição, né? Me especializei na parte de adaptação de aparelhos auditivos. Então, faz 26 anos que eu faço isso, eu adapto o aparelho auditivo nas pessoas. Então, a gente retoma com a vida das pessoas, né? Porque a perda auditiva limita demais a vida do ser humano. Limita e eu acredito que deve trazer muitos problemas de relacionamento, porque a pessoa fala, o outro não escuta, e deve virar aquela Sim, guerra dentro de casa, né? e Falta envolve de paciência. emocional, né? Quantas Sim, pessoas, por causa de uma deficiência auditiva, hoje não vive uma depressão, não vive no isolamento, porque já que eu não consigo entender direito o que as pessoas falam, deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto. Né? E a exatamente. hora que ele se dispõe a colocar um recurso tecnológico para poder voltar a viver, é um renascimento para eles. Sim. Deixa eu só cumprimentar aqui e dar uma boa noite para as pessoas que já entraram aqui. Aqui tem, acho que é Delirião. Aí a Maria Luísa que entrou. O Gerson, né? Tem umas pessoas aqui que já entraram. Aqui tem Angela, deve ser Ângela, alguma coisa Ângela. Tem a Melina, Adriana, Belos Cuidados. Enfim, Nando Alvarez, Luciano. Fernando. Gente, eu quero que vocês, se tiverem dúvidas, que façam perguntas, né? E a Cecília vai falando, e na medida que vocês forem interagindo também, ela vai respondendo algumas perguntas, se for aqui referente ao nosso tema, né? Sim, vamos Estamos lá. aqui disponível para responder as questões de vocês. Então, eu gostaria que vocês interagissem. E aí, eu vou deixar você falar um pouquinho mais, né, da questão da profissão mesmo do fonoaudiólogo, da atuação dele, que você vai ficando bem à vontade para estar falando sobre a profissão. Tem aqui Vamos dando lá, um oi então. aqui, ó. Tem alguém aqui te cumprimentando, Oi, Adriana. Dri, é uma amigona minha. Olha, a fonoaudiologia, ela é uma área da saúde, né? Como eu já disse, muito conhecida pelas pessoas pela questão das trocas da fala, né? Dos transtornos de fala. Mas a fonoaudiologia, ela é uma área muito completa, né? Antes do desenvolvimento da fala, existe um processo para a gente chegar até esse momento que ele deve ser tratado e avaliado, né? Deve ser dada atenção para ele. Quais são esses processos? São as funções vitais do ser humano, né? A respiração, a sucção, a mastigação e a deglutição. A pessoa, para poder falar direito, ela precisa estar apta em todo esse processo que vem antes, para que toda a emissão do som seja correto. Né? É quando o bebê nasce que ele começa a sugar, daqui a pouco ele vai mastigar, né? Ele precisa coordenar a respiração com todos esses movimentos para que toda a musculatura, toda a questão, o desenvolvimento ósseo, né, daquele bebê aconteça. Né? O crescimento da mandíbula, a movimentação da musculatura para a criança sugar. Daqui a pouco esse movimento se torna mais refinado, ele começa a mastigar, já entra já toda a movimentação da língua. Isso tudo vai preparando o ser humano para poder falar, né? Isso. São várias áreas, a gente não cuida só da fala, né? Assim, quando a gente fala em fala, quando a gente dá atenção para a fala, nós estamos falando de uma área que se chama motricidade oral, né? Então a gente começa a tratar de todas essas funções que eu disse e também da articulação para adequar a fala. Então o nosso trabalho
Antônia, ele começa na maternidade. É quando o bebê nasce, E né? não quando começa a falar, né? Não, quando começa a falar, Aham. né? É na maternidade que a gente avalia aquele recém-nascido e também a mãe, que também nasce, né? Nasce uma mãe ali. Para que esse desenvolvimento vá acontecendo no tempo certo, da maneira correta. Né? Então, a criança, quando nasce, o recém-nascido ele já passa por uma avaliação da audição. Eu não sei se vocês já ouviram falar do teste da orelhinha, que hoje é uma lei. Todo bebê na maternidade, ele deve realizar o teste da orelhinha. Para quê? Para avaliar se ali pode existir um problema de audição ou não. Havendo uma alteração, se for percebida uma alteração ali, esse bebê ele já é encaminhado para um profissional da área, que é o otorrino, para uma avaliação mais completa e para fechar o diagnóstico. Ele tendo uma deficiência auditiva, ele já é encaminhado para o fonoaudiólogo para poder desenvolver a fala, a linguagem, né? E aí é poder acompanhar o desenvolvimento adequado de uma criança, né? Então, Entendi. Então, agora a gente não tem mais só o teste do pezinho, então tem da do orelha pezinho. também. Não, existe o teste da orelhinha e Uhum. existe o teste da linguinha, que a fono ela avalia toda a condição da língua, de toda a boquinha do bebê, para que se existir alguma alteração, ela também já resolve ali, ela já orienta a mãe com relação à amamentação, posicionamento, a pega, toda a questão da movimentação das estruturas orofaciais que são utilizadas no momento da sucção, e ela vai acompanhando essa mãe para facilitar o processo da amamentação, né? Sim, entendi. Isso faz com que o aleitamento materno se mantenha também de acordo com as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, Mas o trabalho da fono apesar de ser lei o da orelha, as pessoas já têm acesso a esse teste? tem acesso, às vezes na própria maternidade realiza, o SUS realiza, existem as clínicas particulares que realizam. Ah, Tem sim, sim. isso é muito bom, né? Eu vi que o Fernando escreveu ali que você é escritora também. Depois eu vou pedir para você falar dos seus livros. Ai, meu Deus do Tá? céu. Não, mas falar, né? Isso é importante. Do que trata o livro? De repente alguém se interessa. Eu acho que isso é Eu importante. adoro, eu adoro falar, eu adoro escrever, né? Falo pelos cotovelos. Falei assim, acho que eu tenho todas as características de uma pessoa que cursou fonoaudiologia. Uhum. E no caso no caso das crianças autistas que têm dificuldade da fala, a fono também ajuda o profissional da fono? Ela atua. A gente trabalha com os autistas, né, para estar Uhum. desenvolvendo essa questão da linguagem, para estar desenvolvendo a interação dessas crianças e também com as crianças que têm o transtorno o TDAH, transtorno de atenção, as dificuldades de Uhum. atenção. Né? A Fono trabalha toda essa questão também. Tá. E hoje o seu trabalho é mais com que público, Cecília? Eu trabalho com audiologia, né? Eu trabalhei muito nessa parte de diagnóstico, realizando os exames da audição, audiometria, o teste da orelhinha e alguns outros exames complementares. E trabalho também colocando aparelho de audição nas pessoas. Eu reabilito o deficiente auditivo, né? Esse é um trabalho muito bonito, né? Quando a Uhum. pessoa chega ali com essa dificuldade para poder fazer parte fazer parte do mundo, e eu coloco esse aparelho. Só que as pessoas não sabem também, Antônia, que nessa área não basta colocar o aparelho de audição, né? O aparelho de audição, ele é um instrumento que vai fazer com que aquela pessoa possa voltar a participar do mundo. Mas muitos necessitam, depois de um acompanhamento fonoaudiológico, para reaprender a ouvir novamente, ou então para aprender a ouvir. Né? Por quê? Porque a nossa audição está ligada totalmente com a parte central. Tudo no nosso corpo está ligado com o sistema nervoso, né?
E quanto mais tempo as áreas do nosso cérebro não são estimuladas, a tendência é isso atrofiar. Então, a partir do momento que a pessoa coloca um aparelho de audição, ela precisa ser trabalhada para poder voltar a ouvir com mais qualidade. Entendi. Muito interessante, né? É um trabalho riquíssimo, né? É, Que muitas vezes nós não temos esse conhecimento de o quão profundo ele é, né? Muito sim. profundo, né? Muito Eu profundo. sinto muita falta disso que você está fazendo com as profissões. Né? Da gente estar É, falando realmente qual é o trabalho do profissional, né? Porque é muitos porque ainda assim, né? desconhecem. Um dos motivos que nós resolvemos chamar alguns profissionais para falar de cada curso é porque as pessoas têm uma ideia muito assim, vamos supor, fisioterapeuta. Ah, fisioterapeuta é fazer exercício lá com as pessoas que estão com alguns problemas. Não é bem assim, né? Ah, um Não, não, professor não. de educação física, é só dar aula de educação física, também não é. Então, o fono é só falar com gente que tem problema de fala. Não, E, não é. e não é assim, existe muito mais coisas, existe vários leques dentro dessa profissão que pode. A Nutricionista. fuma, Nutricionista é só preparar uma dieta para a pessoa emagrecer. E não é. Né? sim. Na O verdade, fonoaudiólogo, na verdade, ele atua com tudo que é necessário para que a pessoa possa se comunicar bem. sim. Então, na verdade, eu penso assim, muitas dessas profissões que nós estamos trabalhando, elas até devem fazer parte das políticas públicas de saúde, porque precisa, né? Precisa de Sim, fisioterapeuta, precisa de até na área da estética, muitas coisas eu acredito que precisa ser políticas públicas, porque muita coisa não é um luxo, é uma sim. necessidade que aquela pessoa está passando, e até para evitar um bullying, a autoestima ficar baixa, a pessoa também ficar não querendo, na verdade, assim, conviver com as pessoas, porque muitas vezes essa questão dela estar muito, se sentir muito diferente faz com que ela fique antissocial, ela quer ficar quieta no canto Sim. dela E as e, pessoas têm a impressão errada, na verdade. sim, e perde a coisa mais bela que é o convívio com o ser humano, porque para você ver, né? Nossa, gente, essa questão da pandemia mesmo, acho que nunca dar um abraço fez tanta falta, né? Porque você Não, encontra os amigos, você não pode abraçar, a sua família, você não sim. pode abraçar. É horrível você não poder estar junto com as pessoas e realmente ter esse toque e falar e Não poder conviver e bater esse expressar papo. sentimento, né? Exatamente, expressar aquilo que a gente realmente sente, essa alegria de poder estar junto, né? Sim. Então, é muito importante, eu penso, né? São profissões importantíssimas, não querendo desmerecer as outras. Na verdade, eu acho assim que toda profissão, de alguma forma, elas visam contribuir com a vida das pessoas, né? Com Às vezes, certeza. às vezes até assim, né, no caso, eu sou consteladora familiar também, né? E às vezes as pessoas, elas pensam assim, mas o terapeuta ou o psicólogo, ou essas profissões que eles acham que é para ajudar, não deveria cobrar, né? Porque não são profissões para ajudar. Mas eu Sim, fico, eu fico pensando assim, né? Qual profissão que não é para ajudar? Acho que só se for um matador de aluguel, sei lá, mas tirando isso, é as verdade. profissões. As pessoas não põem a atenção no que um profissional está fazendo para ele poder estar preparado para poder oferecer o melhor. Né? Uhum. É um curso de graduação, é a especialização, são os congressos, é tanta coisa, assim, e a quantidade, e cada hora vai surgindo coisa nova, né? Então, imagina o custo disso tudo para a pessoa poder, Sim, e é muito né? bom essa questão de buscar esse aprendizado, porque vamos pegar que nem no caso da constelação. O Bert já até faleceu e deixou aí um legado imenso. Mas existem outras pessoas ainda descobrindo mais coisas, pesquisando mais coisas, e que vai agregando, agregando, e você aprende, 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 e a gente descobre coisa que, de repente, o Bert, se estivesse vivo, também iria descobrir daqui a uns anos, mas que a gente está sempre descobrindo algo novo. E isso em todas as profissões, está sempre se descobrindo algo novo, algo diferente, né? Ô, pessoal, coloca aí se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão gostando, se estiver gostando, coloca coraçãozinho, compartilha com os amigos. Vamos aí prestigiar e compartilhar. E não precisa ser
só pessoas que queiram fazer fono, não. Pessoas que realmente possam interessar por esse assunto. Sim, às Vamos. vezes conhece alguém que precisa de uma ajuda, de uma Uhum. orientação, né? E os recursos tecnológicos também, eles chegaram para isso, né, Antônia? Falei assim, porque imagina com essa pandemia toda, como que ficaram os nossos atendimentos que eram presenciais, Sim, né? um desafio. Hoje, uma terapia é dada por aqui, Sim, né? É exatamente. online. Uhum. Uma adaptação de aparelho auditivo, eu não preciso mais fazer com o meu paciente ali na frente. O paciente pode morar do outro lado do mundo, ele pode ter um aparelho, colocar na orelha que a gente se conecta né, pela internet, através da internet, e eu faço adaptação do aparelho de audição à distância, Que bom, né? né? Ela falou assim, Isso é muito, assim, eu acho que agora também a internet está sendo usada para que realmente ela veio, né? Porque para ela veio para facilitar ser essa vida e não útil. para a gente ficar só vendo um monte de bobeira que às vezes fica Sim, vendo, né? veio Agora, para ser útil. neste momento, acho que a maioria está usando a internet com a finalidade do que ela veio. Eu acho que isso é muito importante. E até assim, né, no caso, para você ver como que amplia o horizonte do mercado de trabalho do profissional, porque de repente você está aqui em Presidente Prudente e tem uma pessoa, sei lá em Paris, mas de repente ela fala a mesma língua que você e você pode fazer esse atendimento e ela não Esse precisa viajar atendimento. até aqui. Porque às vezes a gente quer um tratamento com uma pessoa, eu quero com aquele profissional. Né? Mas, Eu não por quero. um Então, lado, é maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo ele assusta. Quando a gente ia imaginar que a gente ia fazer tanta coisa dessa forma, né, Antônia? exatamente, exatamente. Quando? Não A gente imaginava, que faz né? parte de uma geração analógica, a gente está tendo que se reinventar, se tornar digital, né? E foi da noite para o dia, né? Foi uma Da coisa noite para o dia. assim. Ó, se virou você de ponta cabeça e agora você se vira aí para dar conta de resolver as suas questões. Pois é. Tudo Tem por todo lado aqui. negativo. E ainda não acabou a pandemia, né? Tem o lado negativo dessas coisas, mas também tem o lado positivo de muitas coisas que nos fez revolucionar, né? Que nos fez sair Sim, de uma zona de conforto. sim. E também muitas vezes fez a gente parar para olhar para as nossas questões internas, que a gente não olhava, e muitos foram em busca de profissionais também para se ajudar, né? Eu acho que a qualidade de vida nunca teve tão em alta, Sim, né? Porque hoje a gente teve que se fechar. Imagina você ficar dentro de uma casa sem poder conviver com seus familiares, ou então você tendo uma dificuldade para se alimentar, ou então você tendo uma alteração vocal que te impossibilita de estar tendo essa conversa que nós estamos tendo agora, né? É uma coisa maravilhosa. sim, sim. Eu acho assim muito, muito bom mesmo. E eu queria que você falasse um pouco dos campos de atuação do fono, desses profissionais, onde que eles podem atuar, no mercado de trabalho, enfim, as diversas possibilidades de trabalho que se existe e a diferença também que eles podem contribuir com a vida das pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Talvez até pegar alguns cases de sucesso. A pessoa estava nessa situação e com o tratamento ela evoluiu para tal situação, né? Sim, E aí a Lisiane escreveu aqui, mostrar ao mundo, não é? Podemos mostrar o nosso trabalho ao mundo agora através da internet, sim. né? Agora a gente tem a possibilidade agora de expandir a nossa, se tornar grande, Sim, realmente, né? sim, exatamente. Então, a fonoaudiologia, ela tem várias áreas de atuação, né? Uhum, Com relação à especialidade, são várias. Eu já disse, falei da motricidade oral, existe a audiologia, existe a saúde vocal, a voz, tem a linguagem, que a gente trabalha muito a questão da expressão, né, da pessoa, a escrita, a leitura. Existe a disfagia, que é quando a pessoa apresenta muitos engasgos, dificuldade para poder falar e às vezes até se alimentar por causa disso. Nós trabalhamos com a saúde coletiva,
como você já comentou. Uhum. Existe a gerontologia, né? São várias as áreas. Hoje a gente trabalha com a perícia também, que é a área mais nova da fonoaudiologia. A fonoaudiologia ainda é uma profissão muito nova, né? Uhum. Ela é mais nova do que eu. A fonoaudiologia ela foi regulamentada há 40 anos aqui no Brasil. Uhum. Né? Ela já tinha pessoas atuando, trabalhando com o que a gente faz, mas quando ela se tornou um curso realmente único, voltado para essa questão, assim, foi há 40 anos atrás. Né? A gente atua em vários locais, dentro de hospitais, nas creches, em escolas, a gente pode estar fazendo parte de uma equipe pedagógica, dentro de clínicas, consultório particular. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, então o fono ele tem acesso ao ortodontista, ao otorrinolaringologista, neurologista, fisioterapeuta, são várias áreas que se trabalham juntas, né? Uhum. Para poder tratar o ser humano, na verdade, como um todo. Sim. Isso é muito importante, né? Nessa questão agora do Covid, com muitas pessoas que foram entubadas e aquelas que conseguem, né, sair dessa situação e superar tudo isso, O é, isso, fonoaudiólogo, isso trouxe muitas questões que foi necessário o fonoaudiólogo? sim, sim. A questão Sim. da voz, a pessoa que é entubada, ela precisa voltar a retomar a questão da respiração, né? Existe a questão pulmonar, a gente trabalha tudo isso. E a voz, a fala, né? Às vezes a gente tem visto aí que tem alguns casos que acabam com umas sequelas neurológicas, então entra o fonoaudiólogo também nisso, porque pode afetar a questão da fala, né? A Uhum. linguagem e outros aspectos que devem ser trabalhados. E nessa linha eu vou chamar de assessoria, né? Ou uma consultoria. No caso das pessoas que têm que trabalhar com a voz, seja radialista, apresentador, artista, cantores, tem muita procura tem uma demanda boa por essa atuação do fonoaudiólogo ajudar essas pessoas a realmente ter a voz na tonalidade que ela precisa ter, porque a voz acaba sendo o instrumento de trabalho dela? Sim, com certeza. A impostação, né, vocal, a pessoa aprende a respirar através do nosso trabalho para poder impostar melhor a voz. A questão da dicção, né? É tudo envolvido. Então, vários profissionais que usam a voz, eles acabam nos procurando, professores, políticos, às vezes os promotores, juízes que trabalham e precisam também fazer uso da voz, os atores, radialistas. Nossa, são muitos. A questão vocal ela está muito em voga. Os cantores, né? A voz ela é trabalhada tanto para a voz falada como a voz cantada. Né? E a pessoa ela começa a ter consciência de como se comportar para poder falar bem, para poder se utilizar bem da voz, porque na verdade a gente não precisa falar alto para se fazer entender, né? Uhum. A gente precisa falar de uma maneira clara, né? A pessoa que tem uma alteração nas cordas vocais, ela precisa cuidar disso para que isso não evolua, né? Quantas pessoas fumam, quantas pessoas fazem abuso da sua voz e acabam ganhando, às vezes, um nódulo, um calinho ali, né? Então, as pessoas, além disso, a gente trabalha também com uma orientação, a gente leva informação também com relação à voz para que as pessoas se atentem a isso. Como você faz uso, né, da sua Uhum. voz? O calo, no caso, ele na verdade a origem dele normalmente é do quê? É da voz muito estridente, assim? As É, pessoas que fazem abuso, a pessoa que fala muito alto, né? Ela precisa tomar cuidado com isso. Não é necessário falar alto. O segredo para você falar bem é articular, a né? voz, A boca, a boca. porque a nossa Uhum. boca é a nossa caixa de som.
né? Se eu abro a minha boca para falar, essa voz sai mais clara. Se eu falo com a minha articulação travada, eu falo para dentro, né? Então, às Uhum. vezes as pessoas acham que para falar bem, ela precisa falar alto. Isso não é necessário. Ô, Cecília, no Instituto AGC, o nosso maior público que frequenta os nossos cursos são professores. Eu gostaria de pedir para você se você poderia dar algumas dicas para o professor no dia a dia, para que ele, porque a gente sabe, inclusive, de muitos professores que às vezes têm calo vocal, ou que às vezes ele fala e as crianças não entendem muito bem e causa uma indisciplina, um mal-estar na sala de aula, né, uma irritação. É, que, Uhum. que orientações assim você poderia dar para principalmente para a gente depois que essa live vai ficar gravada, para que os nossos alunos possam ver? Para cuidar da voz, hidratação é essencial, né? A gente tomar água, tomar muito líquido para poder manter sempre as cordas vocais bem hidratadas é muito. Você pode ver quando a gente está com a boca seca, parece que a voz vai dando Uhum. uma parada, né? Fica difícil a gente poder emitir um som. Entrou aí. Tá, vocês estão me Ela ouvindo? pode estar fazendo exercícios de relaxamento que não vão causar mal, né? Então, vibração de língua, vibração de lábios, né? São coisas que relaxam essa região até onde tem ali um nódulozinho e permite com que ela fale melhor, né? Sim. A maçã, às vezes comer uma maçãzinha, ela é adstringente, às vezes o professor ou então um fumante, ele tem pigarro, né, por falar muito. A saliva ela vai engrossando, não vai? Quando a gente fala muito. A maçã, ela limpa, né? Ela age como um adstringente E a pra gente usa, gente. a gente come a maçã com casca ou sem casca? Eu como com casca. Com casca? Eu como com casca. Ah. Eu como uma E, maçã inteira. e ela Né? ajuda na Ela tem muito voz. líquido. A maçã, ela é uma fruta que ela tem bastante líquido, né? Então ajuda a limpar. Sim. Uhum. Porque infelizmente eu acho, né, que era até uma das algumas orientações que talvez as secretarias de educação deveria, às vezes até contar um pouquinho com algum trabalho de fono, porque as questões referente à voz com os professores é muito grande. Eu estive por 27 anos na educação e presenciei muito isso, muitos professores sendo afastados pela questão da voz. Era É, impressionante isso. eu acho que tanto na questão da voz como na questão escolar, né, deveriam ser desenvolvidos projetos, né, para que o fonoaudiólogo tivesse contato com o professor, pudesse orientar, tá ali presente, né? Uhum. Porque a gente atua também muito com a prevenção, com os cuidados que ele tem. Às vezes, uma orientação já é o suficiente, ele não vai precisar de um tratamento, ele não precisa esperar o problema aparecer para poder tratar, ele pode evitar muita coisa, né? Uhum. Eu acho isso muito importante, mas eu não vejo isso acontecendo. Quando eu voltei para Prudente, recém-formado, eu tinha acabado de. Eu voltei para cá há mais ou menos uns 20 anos atrás. Tinha uma fonoaudióloga aqui em Prudente que ela desenvolvia esse trabalho tanto com radialistas como na escola. Então, acho que ela pegou as novinhas que estavam chegando e ela botou a gente para trabalhar dentro das escolas. Eu ia dar palestra, eu ia orientar o grupo de professores, eu ia falar com relação o que o professor deve observar na criança para ver se ele está tendo algum problema de linguagem, se está tendo algum problema de fala, se tem algum atraso no desenvolvimento. Então, eu acho que isso falta muito aqui em Prudente. Na região eu não sei dizer como é, Tá. mas E aqui o em que que o Prudente eu sinto. professor deve observar no aluno que de repente já pode contribuir com o encaminhamento para trabalhar essa prevenção?
Por exemplo, que tipo de atitude, comportamento, forma, sinais que essa criança apresenta que o professor já A poderia criança estar encaminhando? A criança, a gente tem uma sequência, né, com relação ao desenvolvimento, principalmente com a fala, né? Existe uma sequência com relação aos sons para cada idade que a criança apresenta ali naquele momento. Por exemplo, uma criança que com 18 meses, mais ou menos, ela emite já alguns sonzinhos, tipo mamã, mamã. Então, quer dizer, ela já está começando a se destravar para daqui a pouco chegar e falar mamãe. Então, essas orientações com relação ao padrão de normalidade, ele deve ser passado para quem está em contato com a criança. Para que aquele professor possa tomar a medida e falar, olha, aquela criança ali, ela já deveria estar falando, ou então até o próprio pai, né? Aquela criança ali, ela fala muito pouco, ela tem 2 anos de idade, então a criança com 2 anos, ela já está falando, né? Não que ela tenha adquirido todos os sons da fala, mas ela já fala algumas palavrinhas, um grupo de palavras, ela já deve estar falando pelo menos umas 100 palavras. A criança com 4 anos de idade, ela já adquiriu já todos os sons. O normal é que ela já tenha adquirido já todos os sons da fala, né? Então, são essas informações que são necessárias para que quem está em contato com a criança possa ter uma noção, né? Para poder intervir. Né? Agora, meu filho, ele está tendo uma dificuldade para falar as palavras assim, assim, assada. Tá com dúvida? Procura uma fono. Ela vai avaliar, ela vai ver se está no momento certo, se ele já está atrasado e se é necessário intervir nesse momento. Entendi. Interessante. Bom, por enquanto ainda não tem pergunta, tem só aqui uma pessoa falando. Infelizmente, falta esses profissionais na educação, né? O fonoaudiólogo, por exemplo, e realmente a gente vê que falta muito mesmo, né? E tem alguém aqui que falou. Deixa eu ver Os se eu consigo fonoaudiólogos, eles voltar. estão muito em consultório, né? Assim, a criança já está com uma queixa instalada, mas pode estar desenvolvendo, sim, um trabalho em conjunto para evitar bastante coisa. Aqui tem a Melina, falou assim: monta um projeto e apresente para a secretaria do município. Eu conheço a fono que trabalha lá, ela está nesse processo, eu acredito. De fazer esse trabalho? Oi? De fazer esse trabalho? As fonoaudiólogas da prefeitura, elas desenvolvem bem esse trabalho. Junto às escolas, já entra já em contato com o pedagogo, né? Entendi. Trabalham em parceria. Mas eu Existe acredito alguns, que não tem fono acho que ainda alguns suficiente para atender, obstáculos não, no hein? meio do caminho que para implantar talvez não seja da maneira que a gente queira, né? Uhum. Porque, assim, eu sei que tem o centrinho, que é mais para trabalhar as crianças com dificuldades, mas acredito que não tem fono para atender toda essa A demanda que tem. Por exemplo, terapia, teria que sim, ter as crianças e tem os professores. E se for para trabalhar um projeto preventivo, teria que trabalhar isso com as crianças também, com as famílias, porque as famílias poderiam sim, contribuir com esse trabalho, né? Porque seria um trabalho sim, realmente integrativo de todos. Porque, por sim. exemplo, Acho que se falta lá na muito essa escola união. faz um trabalho para a criança começar a falar de forma correta, trabalhar dicção, mas em casa não tem uma sequência, o trabalho fica perdido. Então precisa envolver todos, né? Tem que Senão, envolver todos. E nesse momento de pandemia, se a gente for parar para pensar, as crianças tendo aula online, né? A gente via que muitas vezes a questão da educação era jogada ali para os professores, e na presença tudo corria bem. Agora, que o pai ele foi inserido nesse momento da educação, né? Quantos pais estão participando dessas aulas online?
com os filhos para poder educar. O fonoaudiólogo é um profissional que ele poderia estar fazendo esse elo entre professor e pais. Isso não acontece aqui, mas já acontece na Europa. Né, do fonoaudiólogo, ele está inserido ali na educação, presente, acompanhando, e olha, pai, é assim que você trabalhar com seu filho, professor, é assim que vai acontecer. Entendeu? Sim, o trabalho precisa ser em parceria, né? Para que realmente Sim. seja bem sucedido. E que conselho você daria para uma pessoa que gostaria de fazer um curso de fono e realmente seguir a carreira de fonoaudiólogo? Para quem está Olha, aí buscando, elas vão ter Enem aí, se é que vai ter ainda, não sei, né? Enem domingo, sim. o pessoal buscando uma A profissão. fonoaudiologia agora os vestibulares, a fonoaudiologia, por ela ser uma profissão muito nova, né, a gente tá assim, eu acredito que é uma área que ela tá muito em expansão, né? Então, como que eu vou te dizer? Ela está ocupando o seu espaço, né? E a gente vê que a área de atuação é Deu uma. uma profissão que ela vem se fortalecendo bastante, né? Para ser forte no futuro. É uma profissão linda. Cecília, será que é com a sua internet que está travando? Tá travando para vocês aí, pessoal? Ou é só para mim, será? Aqui tá dando umas travadas. Está funcionando, eu estou Aqui te para mim, ouvindo. deu uma travada aqui. Talvez Deixa eu seja ver minha aqui. internet. Então tá bom, pode seguir, tá? Desculpa atrapalhar. Pronto? Pronto, aqui, tô te ouvindo. Então, eu acho que a pessoa tem que ser posta, né? É uma área outra qualquer, a concorrência existe entre os profissionais, a união da nossa classe, ela precisa ser maior, mas é uma profissão linda, tem espaço para todos, né? E você poderia Eu contar pra vejo gente hoje algum case de sucesso que realmente a vida da pessoa foi transformada através do trabalho? E se não tivesse tido o trabalho do profissional de fono, do meu a vida dessa trabalho, pessoa poderia ser olha, totalmente diferente? vou falar na minha área. Eu tive uma paciente aqui em Prudente, há uns anos atrás, que ela sentia um zumbido muito forte. E o zumbido ele pode estar associado a dias, inclusive a perda de audição. Então, ela sempre se tratava com uma neurologista, né? E a área médica, na verdade, assim, os profissionais das outras áreas que não seja o otorrino, ela não sabe que o aparelho de audição, ele trata também o zumbido, independente de uma perda auditiva ou não. Então, eu passei a visitar esses médicos para falar dessa novidade. E uma médica, acho que depois de muito tratamento medicamentoso com uma paciente que se queixava de zumbido, que estava em depressão, ela me encaminhou essa paciente para testar um aparelho de audição. Essa mulher se negava a colocar um aparelho por preconceito. Então, assim, devagarzinho a gente foi quebrando aquela resistência dela, mostrando que os aparelhos de audição hoje eles são imperceptíveis, eles não aparecem, conseguimos colocar. Foi o que fez aquela mulher, assim, ressurgir, né? Porque ela saiu de uma depressão, que ela já estava tratando há muito tempo por conta de um zumbido, ela desconhecia uma perda auditiva e a partir do momento que ela colocou e começou a fazer o tratamento, né, a reabilitação com o aparelho de audição, essa mulher, assim, depois de uma semana, ela era outra. Então, a gente muda vidas,
né? Uhum. A gente muda vidas. A pessoa, a gente cuida do que é mais importante para o ser humano. E as pessoas, elas não têm essa consciência. Não, realmente não Não tem, tem. né? Às vezes, é até igual no caso da fisioterapia também, né? A pessoa sofre um acidente, vai lá, vai fazendo todas aquelas atividades com o fisioterapeuta, e às vezes acha que só vai umas coisinhas, mas aquelas coisinhas, Na elas são verdade, tão vai tomando importantes uma para a aqui, pessoa outra aqui, vira voltar. um monte. Essas É. coisinhas são umas coisonas, né? Ó, a É. Kemily está falando assim, fala sobre o PAC nas crianças. Ah, lá do PAC. PAC, tanto para criança como para adultos, né? O que acontece na audiologia? A audição, a compreensão da fala, ela acontece aqui, no cérebro. O Uhum, nosso ouvido, o nosso ouvido ele é uma ponte para que o que entra de som seja encaminhado para o cérebro e o cérebro, como um computador, ele vai processar essa informação, uhum, né? Principalmente a fala. E existem pessoas que apresentam algumas dificuldades para entender a fala em determinadas situações, na presença de ruído, ou então a pessoa junto tem a perda de audição, né? A pessoa que tem uma perda de audição, automaticamente ela vai ter um transtorno desse processamento auditivo central. Então, o fonoaudiólogo, ele reabilita PAC, quer dizer, processamento auditivo central, né? Através de alguns testes, o paciente ele é treinado, ele passa por um treinamento para aprender a se comportar nessas situações. Então, o cérebro ele passa a interpretar melhor, né, tudo que acontece em volta, tudo que ele recebe de informação. É um treinamento auditivo, o sim, PAC. entendi. Bom, aí não está tendo mais pergunta por enquanto. Eu vou deixar você livre, então, para ir falando de algo que você acha que seja interessante falar. Ai, olha, a fonoaudiologia, como a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, elas são áreas, né, que elas servem para... O médico ele vai tratar daquele problema de forma pontual. Esses Uhum, profissionais, eles vão reabilitar, né, aquele paciente. Ele vai passar por um processo terápico, ele vai treinar, ele vai aprender. E eu acho que a fonoaudiologia, ela precisava mesmo ser divulgada nessa questão. Né? Hoje a gente está falando de um monte de coisa aqui da fonoaudiologia que ninguém sabia. Aonde o fonoaudiólogo atua, quais são as áreas de atuação da fonoaudiologia, né? Que é uma coisa muito extensa. E eu acho que a gente precisa muito disso, Antônia. A gente precisa unir, a gente precisa saber que um profissional numa área só ele não faz milagre, a gente precisa da ajuda de uma rede, né? A gente precisa formar uma rede de apoio para as pessoas que precisam se reabilitar de qualquer forma, né? Eu uhum. acho que isso é importante. Muito importante. Eu também acho, né? Eu também, como faço palestras e a gente no atendimento também a gente tem que falar muito. Às vezes eu falo, gente, acho que eu preciso fazer fono para melhorar ainda mais a minha voz, porque por mais que a gente cuide, às vezes você precisa buscar essa Sim, ajuda para que essa voz realmente chegue de uma forma mais tranquila, mais mais suave, tranquila. É. né? E que as E pessoas outra possam coisa entender, né? também, o profissional da saúde ele precisa também entender que é muito importante ele se preparar, ele precisa saber empreender, né? Sim. Assim, que é aquilo que Então, você falou. eu queria que você desse esse conselho para quem se forma e ele não vai trabalhar como funcionário de nenhum lugar, por exemplo, não vai ser funcionário público ou de nenhuma clínica.
ele vai montar o seu próprio negócio. A Quais gente são os precisa. desafios desse profissional quando ele vai montar o seu São, próprio negócio? são grandes, Uhum. são grandes, né? Porque a gente precisa saber administrar tudo isso, né? A gente precisa saber que o consultório é uma pessoa, né? A clínica é uma pessoa, eu sou outra, eu sou uma funcionária dali. E como qualquer funcionário, né? A gente precisa saber lidar com dinheiro, a gente precisa aprender a divulgar o nosso trabalho. Então, acho que a questão de marketing, toda essa questão digital hoje, ela veio para ajudar também, né? Eu vejo a dificuldade que eu tenho para poder me posicionar numa rede social, e hoje o que está acontecendo com os fonoaudiólogos que estão saindo para o mercado agora, eles já saem já na rede social trabalhando, né? Já saem Eu, posicionados. já saem posicionados. Já saem posicionados, a gente já vê. E isso daí, a pessoa precisa começar a se preocupar enquanto ela está ali cursando, né? Ela já pode ir já trabalhando toda essa questão. Mesmo como aluno, não vai atuar, mas ela pode trazer uma informação importante, ela pode começando, falar, olha, eu faço fonoaudiologia, daqui a pouco eu vou estar te atendendo, Sim. né? E sabe uma coisa também que eu percebo, né? E estou falando de experiência própria, porque quem ficou 27 anos lá na educação e de repente resolve abrir negócios, a gente sofre muito, porque você está acostumado ali com o aluno, você não tem muito essa noção de, nossa, eu tenho que administrar isso, é aluguel, é imposto, é contador, enfim, É, funcionários, FGTS, e tudo que você tudo vai que tendo que envolve. pagar e dar conta de tudo aquilo ali, para ver se no final vale a pena ou não, isso muitas vezes é um desafio. E uma das coisas que eu percebo assim, as pessoas se formam e elas querem montar o seu próprio negócio. Isso eu não estou só falando no caso de curso superior, não. Pode ser um curso Qualquer profissionalizante. coisa. Ela se formou e ela vai montar o negócio dela. Mas às vezes ela não tem noção nenhuma. Então eu vejo muitas vezes as pessoas assim, eu quero fazer um após, vamos pôr só no, vou pegar aqui no meu caso, se eu ficasse só na área da educação. Mas às vezes eu não vou fazer uma especialização, por exemplo, sei lá, uma gestão de negócios, um Empretec no Sebrae, enfim, alguma Sim, coisa nesse sentido que me ajude a, tudo a que tomar conta do meu agregue. negócio. Sim. Fica um Hoje desafio ninguém muito mais é grande. só. Hoje ninguém é mais só o fonoaudiólogo, ninguém é só o psicólogo, o constelador. Né? Hoje a gente é um povo, a gente tem que se sentir um povo, tentáculos para todos os lados, e tudo que vier agrega. Uhum. Né? É um desafio, né? É um desafio. Porque principalmente o financeiro. E muitas Sim. pessoas, por não ter esse conhecimento, elas acabam às vezes até desistindo do negócio próprio e vão querer trabalhar às vezes de funcionário, prestar serviço para alguém ou até ser um funcionário público, em virtude que não deu conta de, de De administrar, né, o administrar. próprio negócio, mas porque não se preparou para isso. Porque não é Sim, só entender da sua, a não ser que você tenha um braço direito que faça isso por você, né? Se você sim. tem alguém que faz isso por você, ótimo, você fica preocupada só Só para e fazer da focada no atendimento atuação. dos seus clientes. É Mas verdade. no começo, às vezes, não dá, porque tudo isso não custa barato. Né? Porque se Sim, e você eu vai estou nesse pagar alguém para divulgar, processo. você terceiriza para uma agência, por exemplo, para divulgar o seu trabalho. De Sim, repente, vai terceirizar todo o financeiro. E tudo isso vai te custando, né? Vai te sim. custando. Eu acho que o quanto antes a pessoa estiver aberta a isso, melhor, né, Antônia? Porque, por exemplo, eu estou com 48 anos, 26 anos de profissão. Agora eu fui pensar em me tornar autônoma, eu sempre fui funcionária, né? Então, é uma coisa que é um mundo que se abre, Uhum. né? E que é Sim, para o bem, né? Fala sim. assim, a gente tem que aprender a ter paciência também nesses momentos, porque você vai montar Sim. um consultório e não vai ser de uma hora para outra que aquilo vai começar a girar. Então, Fala um não é pouquinho do verdade? seu trabalho como escritora.
Eu não trabalho como escritora, eu adoro escrever. Então, eu tenho muitas pessoas que me incentivam a escrever livros. Eu ainda vou escrever o meu, mas eu acabei de ajudar o Fernando com o livro dele, né? Ah, sim. Eu ajudei ele a redigir. Assim, quem sabe uma hora dessa aparece um livro meu por aí. Legal. Eu acredito que deve ter muita demanda aí para entender um pouco mais dessa de toda essa demanda, né, da importância, por exemplo, até dos testes que precisam ser feitos, desse conhecimento, em que eles podem ajudar, contribuir, Sim, nem que livros seja algo pequeno, técnicos. mas que realmente essa Sim, é muito. informação chegue nas pessoas, né? Eu acho que isso é Sim, importante. sim, Ou às com vezes escrever como certeza. coautora junto com outras pessoas, isso também Sim. é legal, né? Eu acho bem Existe interessante. muita coisa, tanto Eu tenho acho que quatro trabalho. como coautora e um que eu escrevi, né? Mas esse que eu escrevi, ele na verdade não é. Eu vou dizer assim, na verdade, eu juntei tudo para poder montar esse livro, mas não vou dizer assim que ele é exatamente meu. Porque a minha Ah, irmã que teve câncer, ela, quando ela perdeu a fala, né, e aí foi muito importante porque ela fez fono para voltar à fala. Então ela sim. teve, e não se tinha a menor esperança que ela voltaria a falar, né, porque ela já estava numa gravidade muito grande. Ela conseguiu viver 16 anos com câncer quando a expectativa que o médico tinha era de 3 anos. E ela conseguiu viver 16. Nossa. Aí, quando ela perdeu a fala, ela começou a escrever, né? Que durou aí mais ou menos quase um ano isso. Ela começou a escrever o Bom Dia no Facebook. E ela chamava de amanhecer esses bom dia dela. E quando chegou o momento que, depois de tantas indas e vindas, né, para o hospital, internado, tanto que no ano de 2012 ela ficou 262 dias internada no Hospital Nossa Senhora das Graças. Foi quase um ano dentro do hospital, né? E foi nesse período aí que ela esteve muito mal. E ela ia escrevendo, se ela não estivesse na UTI, tivesse em condições, todo dia ela colocava o bom dia lá. E quando o médico falou que não tinha mais o que fazer, e ela ouviu falando que ia sedar ela, antes de ser sedada, ela falou para mim, né? Você tem um pendrive aí na sua bolsa? Eu falei, sim, tenho. Ela disse, então, pega meu notebook ali. E ligou o notebook e salvou os amanheceres. Eu lembro que acho que tinha 347 amanheceres. E esses amanheceres eu peguei aqueles que mais chamavam atenção. Um amigo também que assessora me ajudou. E a gente transformei num livro. Juntei, às vezes, alguns amanheceres, transformei um livro que chama Um Novo Amanhecer na Luta contra o Câncer. Mas resolvi falar disso até porque, se não fosse o trabalho de fono, ela também não teria voltado a falar. Né? Sim. Ela só e ela viveu ainda, né? Ela viveu um tempo depois ainda podendo falar e conversar com as pessoas. E, e assim, se você pega a história dela, assim, foi muito desafiante, né? Muito desafiante mesmo. E tem alguns que eu escrevi Que como linda. coautora também, que é de coach, que é de, assim, de programar para vencer, nesse sentido, né? Mas vale a pena escrever, né? Colocar para Vale. fora Eu esse, adoro. esse conteúdo riquíssimo Eu que adoro a existe dentro da escrita e a gente. leitura. Eu adoro escrever histórias. Eu adoro. Eu sou uma apaixonada, para falar a verdade. Então eu, assim, por experiência própria, vejo no trabalho do profissional de fono uma missão muito grande e tenho uma gratidão muito grande, porque minha irmã só voltou a falar porque teve todo esse Por trabalho. causa da reabilitação. E não tem nada melhor do que você poder conversar com a sua família, porque é duro ficar só no bilhetinho ou no sinal, né? Hum, Não é fácil para quem fazia até palestra, no caso dela, várias coisas, é um desafio muito grande. E ela voltou, fez até palestra na igreja depois disso, olha né? Deu, só. deu vários. Então, é muito importante esse trabalho, sim. Eu acho que a gente precisa valorizar isso, né? É uma área que emociona muito. Sim. É, Eu sou chorona, Antônia. Assim, quantas vezes eu chorei com um paciente dentro de sala, né? Pela emoção ali do momento.
né? Assim, é muito humano o nosso trabalho, né? Assim, existe uma troca, é aquela questão de você se colocar no lugar do outro. Acho que o fonoaudiólogo que não tem esse sentimento, ele Uhum, não vai conseguir trabalhar bem, né? Como exatamente. qualquer outro profissional. A gente tem que ter muita empatia e saber acolher, né? Sim. Muitas vezes não É, só o paciente, mas uma família, né? As pessoas com quem aquela pessoa convive. sim. Eu queria que você falasse, assim, num cenário de uns 5 anos daqui para frente, assim, como que você vê o futuro da profissão do fonoaudiólogo? Olha, a fonoaudiologia, para mim, ela é a profissão do futuro. Ela é uma profissão do futuro. 5 anos está aí, né? Assim, e as áreas de atuação, elas são muito específicas. Eu acredito que a gente vai estar, assim, atuantes, fortes, né? Assim, eu acho que 5 anos é o suficiente para a profissão se estabilizar, se fortalecer. Eu espero muito disso, isso. Sim, eu também acredito nisso, né? E agora foi aprovado, né, o curso de fonoaudiologia, meio a meio, parte presencial e parte E a parte EAD. prática, E o Instituto AGC vai poder oferecer, através da vocês vão Unifapes, ver. Olha que coisa o curso de boa. fono nessa modalidade meio a meio aí, né? Com a Fazer parte online a presencial e parte prática. teórica e a parte presencial. Sim, Hoje também, né, querendo ou não, acho que tudo, né? A fonoaudiologia ela já atende de maneira remota, né? sim, Isso daí com certeza vai ser o futuro também. sim, Né? A partir de a gente já está fazendo isso agora. Eu acredito que os cursos vão focar bastante nesse aspecto também. com Questão da certeza. telemedicina. É a Nós gente estamos poder. partindo para o final. Eu queria que você deixasse o seu contato, como é que as pessoas podem te encontrar, que tipo de trabalho que você pode aí estar desenvolvendo. Você já falou que, né, que ajuda na questão do aparelho, Da dessa, audição, da eu trabalho. audição. Isso, e vem novidade por aí. Eu não estou divulgando muito, porque assim, eu sou uma apaixonada pela questão do desenvolvimento da fala. Então, Uhum, eu estou começando a me preparar para poder voltar a atuar, que era o que eu achei que eu fosse fazer depois que eu me formei, né? Mas aí eu uhum. peguei um caminhozinho que eu precisava para poder chegar aqui. Então, eu estou me preparando para isso. Hoje eu tenho meu Instagram, @sicarodriguesfono, e eu vou deixar o meu celular, caso alguém precise Uhum. falar comigo, quem queira uma orientação, né? A gente pode estar conversando. Que é 98108-2273. Então, gratidão por você ter participado conosco, muita Obrigada gratidão a mesmo. O você. Instituto AGC agradece. E Muito eu obrigada. também quero deixar aqui o telefone do Instituto AGC, é 18 41 01 11 43, ou o WhatsApp 18 988 10 0039. E o Instagram é Instituto AGC underline oficial. E tenho muita gratidão por ter estado esse momento com você e ter, inclusive, aprendido também com você. Tá? Muito obrigada, Eu que Antônia. Foi um agradeço. prazer estar aqui com vocês, ter o pessoal Gratidão. participando, Sim. viu? Gratidão mesmo, tá, Cecília? E Para espero que a você gente possa também. contar com você outras vezes. Ah, com certeza. Estou Tá aqui, bom? só chamar, tá bom? Muito bom, tá? Um abraço. Outro.